Olá, boa tarde, tudo bem? Você que está aqui nos assistindo nesse momento, você é o nosso convidado especial de hoje. Te agradecemos muito por estar aqui nesse momento. Estamos muito felizes que você está aqui conosco. Eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe o que é teologia sistemática? Eu fiquei pensando esses dias, mas hoje nós vamos ficar sabendo o que é isso. Eu quero agradecer principalmente aos nossos convidados que vão estar aqui falando conosco hoje. Mas, como eu já disse no começo, você é o nosso convidado especial. E como convidado especial, vou pedir a presença de o convidado mais do que especial. Quem é? O nosso Senhor Jesus Cristo. Para estar aqui conosco nesse momento dessa programação, assim diz o Senhor. Então, vamos nesse momento nos reunir em oração, fechar os nossos olhos para quem é possível e falar com Deus, pedir a presença dele para que nós possamos estar aqui juntamente com ele nessa programação especial. Querido Jesus, nós queremos te pedir tua presença nesse momento. Estamos falando não só aqui, mas em várias partes do mundo. Que o Senhor possa colocar o teu Santo Espírito andando em todos os lugares, trabalhando em todos os corações e também, principalmente, com as pessoas, os nossos convidados que vão estar aqui falando a tua palavra para nós nesse dia. Porque a palavra que vai sair da boca deles é a palavra do teu Santo Espírito que vai vir diretamente ao que nós estamos, às nossas necessidades do nosso coração. Te agradecemos por fazer parte desta hora, deste momento. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Walter Claro, estou falando para vocês da Alemanha. E trago hoje para vocês alguns convidados especiais também. Vocês são muito especiais, mas nós todos somos especiais. E de especial, nós temos uma cantora que vai estar aqui com a gente hoje, que é a Andy Lopes Mendes. Nós vamos conhecê-la daqui a pouco. Também temos a consultora de saúde e estilo de vida do Instituto Vida. Que coisa interessante, né? Deliane Nascimento. A Deliane Nascimento nós já conhecemos semana passada e ela vai continuar dando umas dicas para a gente e uma experiência maravilhosa que ela tem para nos passar. Não perca, fique aí. E também temos o pastor convidado Josimir Albino, pastor, teólogo, doutor em teologia sistemática. Gente, vamos lá ver o que é essa tal dessa teologia sistemática hoje, né? Antes de tudo isso, vamos ouvir uma música pela Andy Lopes. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar, seu corpo vi na rude cruz, sofrendo ali por mim, e ouvi a voz do meu Jesus, por ti morri assim, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu
posso no mundo ser todo meu viver. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso Seu maravilhoso olhar. Que música linda. Andy, eu te convido para que nós possamos conversar um pouquinho agora. Olá, Walter. Andy, tudo bem? Como que você está? Tudo ótimo. Antes de fazer umas perguntinhas para você, eu gostaria eu estou vendo aqui o nosso chat. Ícaro, Georgina, Getúlio, Renata, muitas pessoas estão entrando aí. E eu gostaria que você colocasse aqui no nosso chat de onde você está assistindo essa programação, ok? Pode ser? Escreve lá, olha, eu sou Georgina do Brasil, Getúlio, eu sei que o Getúlio Rocha, nosso amigo, está lá no Brasil. Eu sei que aqui a Renata Sulian está no Brasil também, já viveu na Itália, são amigos nossos. Então, assim, vai lá no chat e coloca lá, olha, eu sou fulano de tal país. Nós queremos te conhecer melhor também, ok? Andy, vamos lá. Como começou a sua carreira musical? Em que momento da sua vida? Como aconteceu isso, Andy? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Na realidade, isso foi um sonho que a minha mãe transmitiu para mim. Era um sonho dela que ela quis transmitir para as filhas dela. Com 12 anos, na nossa igreja aqui na Europa, como não tinha muita atividade na igreja, eu decidi montar um grupo de música na nossa igreja com as crianças daqui, que éramos 5 pessoas. E foi daí que começou aquela minha vontade de cantar na igreja. E quando eu era adolescente, a minha mãe colocou a gente em aulas de curso de canto, de piano. Então, foi crescendo essa vontade mesmo de cantar. Foi quando eu fui para os Estados Unidos, em 2000, 2001, que lá eu fui mesmo com o objetivo de gravar um CD. Porque lá é o país das oportunidades, na Europa não tinha muita oportunidade. E foi mesmo lá que eu gravei meu CD com um produtor brasileiro. Ou seja, Andy, aquela história de que o que os pais não conseguem chegar lá, eles fazem de tudo para que os filhos sejam, né? Aquilo que... Foi mais ou menos isso, mas ela conseguiu, porque hoje eu tenho mesmo esse amor pela música. Certo. Olha, nós sabemos que a sua mãe, me corrija, por favor, se eu estiver errado, sua mãe é brasileira, o seu pai é português, vocês vivem em Luxemburgo, certo? Certo. Mas nós não sabemos onde você nasceu. Aonde você nasceu, Andy? Nasci no Brasil, sou brasileira, carioca. Carioca. Ui, eu sou de São Paulo, e agora? Nós temos uma rixa aí, né? Não, muito bem. Andy, eu fiquei sabendo, assim, que, de repente, você tem um trabalho feito, certo? Você acabou de nos comentar que você foi para os Estados Unidos e fez um trabalho. E me parece que está vindo alguma outra coisa, alguma novidade no ar, assim? Tá chegando, está começando. Vamos dizer que a gente está na metade do projeto. O produtor musical é o Marcos Lima, que também fez algumas músicas para o nosso grupo One Way. Então, vamos dizer que está começando esse projeto de um segundo CD. Certo. Falando de família. Você é casada, tem filhos? Casada, 2 filhos, um de 6, um de 8. Casada com português. Ok. Você está há quantos anos já em Luxemburgo? Eu cresci aqui na área da fronteira da França com o Luxemburgo, fiz estudos aqui, mas fui 10 anos para os Estados Unidos e voltei em 2009. E desde então estou morando no Luxemburgo, então faz bastante tempo. Ok. Vamos lá, 10 anos nos Estados Unidos, mais uns 12 por aqui, mais ou menos. É isso? Será que eu preciso falar a minha idade? Não estamos querendo descobrir sua idade, é isso que eu ia falar agora, né?
Mas, Angie, nós sabemos que você faz parte do grupo One Way Worshippers Europe, Uhum. certo? Qual é a sua função ali? Você pode falar um pouquinho para nós? E aproveitando já, antes de responder também, qual é a sua visão de evangelização aqui na Europa? Então, é, a Miriam Clajos, ela me contactou há um tempo atrás. Eu não conhecia ela muito bem, a gente se conhece talvez uma, duas vezes, mas tivemos aquele sentimento bom entre as duas. Sempre tive aquele carinho pela Miriam. E ela me convidou para fazer parte dessa associação, que é da One Way, uma associação muito bonita, que envolve cantores na Europa. Então, ela me convidou para ser secretária da associação. Ok. E a respeito da evangelização aqui na Europa, como que você vê isso? É fácil? É difícil? Existem tabus? Não? Como que você vê a evangelização aqui na Europa? Muito difícil, extremamente difícil. Eu vejo a diferença entre as vezes que eu fui de férias no Brasil e cantava lá e ver os cantores cantando, e talvez cantores vivendo da música. E quando eu fui também nos Estados Unidos, muitas oportunidades, muitas igrejas para cantar e evangelizar. Infelizmente, aqui na Europa, no Luxemburgo, temos agora 2 igrejas, mas durante muito tempo só foi uma igreja. É muito, extremamente difícil de evangelizar. Não é uma coisa que as pessoas gostam de cantar, não é uma coisa assim que vem como o brasileiro gosta, é extremamente, extremamente difícil. Mas eu acho que a gente estamos conseguindo. Se A Deus união quiser. é a força, né? Como Ou dizem. seja, Deus quer, né? Deus quer, claro. Andy, nós queremos agradecer muito a sua participação conosco. Que Deus abençoe você, sua família, seus pais, todos, ok? E que você continue firme nesse ministério da música, que muitas vezes onde a palavra não chega, a música chega muito mais fácil. É Que isso Deus te aí. abençoe, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Obrigada a vocês. E você que está nos ouvindo agora, já vamos continuar com a Deliane Nascimento. Deliane Nascimento, ela é consultora de saúde e estilo de vida pelo Instituto Vida. Interessante isso, né? Antes disso, eu gostaria de avisar você que nós temos um e-mail, que é assim.diz.osenhor777@gmail.com, ok? Nós vamos colocar aí embaixo depois. Ali neste e-mail você vai fazer perguntas, você vai enviar sugestões, você vai falar o que você quiser ali para a produção do Assim Diz o Senhor, ok? Eu vi aqui que nós temos muita gente aqui, Cláudio Gironde, Búzios, Juan Cordeiro, temos até gente aí que fala espanhol, que habla espanhol aqui conosco, hein? Renata Sulian de Ourinhos, Valdete Lisboa. Essa Valdete Lisboa eu conheço, acho que é a mamãe da nossa produtora, né? Beijinhos, Valdete. Vamos lá, gente, vai escrevendo aí, vão escrevendo se vocês estão ouvindo bem, da onde vocês são, e a gente vai aqui tentando interagir, ok? Vamos lá. Boa tarde, Deliane Nascimento. Boa tarde, Walter. É um Como você prazer estar está? aqui novamente Tudo com bem? você no programa Assim Diz o Senhor. E como é que foi? Olha, semana passada foi maravilhosa a sua experiência. Então eu já vou começar logo pegando do final. Quem não assistiu esse programa da semana passada perdeu metade da vida. Mas ele está lá, ele está lá. Antes de perder completamente metade da vida, vai lá e assiste novamente. Não é isso, Deliane? Isso mesmo, Tivemos ficou uma gravado experiência lá. maravilhosa. Deliane Nascimento, consultora de saúde e estilo de vida. Vamos lá. No último programa, você falou um pouquinho da sua experiência e a mudança que ocorreu com você, com a sua vida, quando você resolveu mudar o seu estilo de vida, certo? Com tratamentos naturais, etc, etc. Você poderia continuar falando um pouquinho mais dessa experiência sua para nós? Então, normalmente é assim, quando você tem um problema de saúde, aí você resolve fazer alguma coisa, né? Como A gente sempre. não tem essa questão da prevenção. Então, aconteceu exatamente assim. Eu já tinha algum conhecimento devido à experiência que eu tinha passado com a minha mãe, que eu contei na semana passada, mas muitas coisas eu não colocava em prática. E então veio uma notícia, né, que me abalou, que eu estava com um problema
que era uma doença autoimune chamada hipotireoidismo de Hashimoto, e que eu ia ter que conviver com ela o resto da vida e tomando uma medicação. Veja bem, não sou contra a medicação, eu acho que a medicação tem um momento certo. Mas se você pode fazer outras coisas que vão resolver o problema sem que você precise dela, melhor ainda. E aí eu fui procurar outras alternativas, Walter. Eu procurei, então, colocar em prática o que eu conhecia, de mudança de estilo de vida, não é? Comecei, então, a fazer mudanças na minha alimentação, porque o nosso alimento, ele é o nosso remédio, nós somos aquilo que nós comemos, né? Eu coloquei em prática alguns hábitos alimentares que eu não tinha. Eu também fiz tratamento com uma desintoxicação, a partir daí eu fiz um período de dieta crua, e depois eu entrei na minha alimentação normal, e depois de 6 meses, fazendo todo esse tratamento, incluindo também geoterapia, que é o uso da argila, e também a fitoterapia, que é o uso das ervas, eu refiz meus exames e estava tudo normal. O resultado desse tratamento foi que, além de eu resolver o problema da minha tireoide, que voltou a funcionar plenamente, até mesmo a imagem da tireoide que estava já, a tireoide sendo consumida ali, né, pelo meu próprio corpo, as minhas células de defesa estavam comendo literalmente minha tireoide, ela voltou a ficar normalmente, a sua imagem normal. Melhorou a questão do meu triglicerídeo, que estava alto, o meu colesterol, que estava altíssimo também. Eu eliminei 15 quilos do meu peso, né, que eu estava muito acima do meu peso, e eu consegui também me libertar da medicação da pressão, que já havia 8 anos que eu tomava medicamento de pressão, por conta de fazer um tratamento para emagrecer, veja bem, através de uma medicação que prejudicou muito a minha saúde e eu passei a ser uma pessoa imperfeita. Você vê como é que pode. E a gente tendo conhecimento, mas a gente quer buscar o caminho mais fácil, o caminho mais curto para conseguir nossos objetivos, né? E aí, então, eu me lembro de um texto que está lá em Romanos, no capítulo 12, 1 e verso 2, o apóstolo Paulo, ele nos faz um apelo, ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu decidi não ir mais pelo caminho curto, quando eu decidi entregar o meu corpo como um sacrifício vivo, porque é sacrifício realmente que a gente faz, né, em relação aos hábitos alimentares errados que a gente tem. Então, a gente realmente sacrifica. Quando eu decidi fazer isso de verdade, então eu consegui perceber qual a boa, agradável vontade de Deus para a minha vida. Porque hoje eu sou outra pessoa, né? Eu não sou mais aquela pessoa doente, que eu sentia dores em todas as partes do meu corpo, tinha muita tendinite, minhas articulações todas doíam, né? Eu era uma pessoa que eu vivia indisposta. Hoje eu tenho muita, muita disposição, né? Nem sei como é que eu dou conta de tanto trabalho, mas tudo isso tem a ver com a questão do nosso estilo de vida. E esse estilo de vida, quando a gente fala em estilo de vida, a gente fala assim, em 4 áreas importantes, né? Que a gente acaba tendo que modificar. A parte física, a questão mental, espiritual e social. A gente acaba mexendo em todas essas áreas quando a gente muda o nosso estilo de vida, né? E aí eu passei a usar os 8 remédios de Deus que estão disponíveis para nós na natureza. Bom, então, o resultado que você obteve, Deliane, com a experiência de mudança completa de vida, de hábitos de vida, foi excepcional, pelo que eu estou vendo, né? Dores, adeus. Pressão alta, tchau, nunca mais. Problemas de tireoide, que muitas e muitas pessoas têm hoje, né? Sim, Eliminado. graças a Deus. Muito bem. Deliane, você nos falou agora de 8 remédios naturais. Sim. O que são esses 8 remédios naturais? Então, esses 8 remédios naturais são 8 princípios de saúde
que Deus deixou à nossa disposição para que nós utilizássemos no processo de cura. Porque eu creio que Deus tem poder para curar apenas com a sua palavra. Ele pode falar, fica sã, né? Fica curada, e a pessoa fica. Mas ele age através dos agentes naturais. E esses remédios naturais ele deixou à nossa disposição, né? Para que nós pudéssemos utilizar. E, importante, eles são gratuitos. E nós temos que fazer a nossa parte também, né? Não é porque as coisas são de graça que vão cair do céu. Nós vamos orar, Senhor, eu preciso da cura. Senhor, eu preciso da cura. Eu vou ficar sentado no sofá esperando a cura cair, né? Com certeza. Eles estão ali disponíveis, de graça, mas eu acho que nós temos que tomar atitude também, não? Conta para nós, porque está muito bom. Então, esses remédios naturais, eles estão nas escrituras sagradas. A gente compra eles lá. Quando Deus criou o mundo, né, ele já colocou ali tudo à nossa disposição que nós iríamos precisar ali. Né? Então, ele colocou a água, ele colocou a luz do sol, o ar puro, né? A alimentação saudável, quando ele orientou Adão e Eva a se alimentar das ervas do campo, das sementes, das frutas e das ervas que eles estavam, certo? Então, ele orientou tudo isso já desde lá no início, na criação. Mais para frente, a partir do próximo programa, nós vamos detalhar esses 8 remédios. E aí eu vou mostrar dentro da Bíblia cada remédio lá no momento da criação, quando Deus criou o nosso mundo. Ele deixou ali disponível também tudo que seria importante para que nós tivéssemos saúde e qualidade de vida. Dentre esses 8 remédios, né, está a alimentação. E é interessante, Walter, que o nosso corpo ele tem um poder regenerador tão grande, nós é que atrapalhamos esse processo. Mas quando nós damos ao nosso corpo condições de se restaurar, ele se restaura. Isso foi algo que Deus já colocou no corpo do ser humano. E isso é incrível, fantástico. Né? Incrível. E grande parte desse processo está na questão da alimentação, né? É o que está no topo, está no auge. Agora, eu não sou contra a medicina convencional, não. Mas, veja bem, a medicina convencional, ela lida com os sintomas, ela não lida com a causa do problema, não é? Então, assim, uma pessoa que ela vai ao hospital, por exemplo, com um infarto agudo, ela vai ser tratada ali, ela precisa ser tratada. Precisa entrar com uma intervenção urgente para que aquela pessoa fique estabilizada. Mas depois que ela sai dali, né, ela sai com uma receita médica enorme, vários medicamentos para tomar e nenhuma educação em saúde. Na realidade, os 8 remédios de Deus é educação em saúde. É exatamente isso. É nós aprendermos a cuidar da nossa saúde. Então, se a pessoa sai do hospital com uma quantidade enorme de medicamento para tomar, mas ele não aprendeu nada em como mudar o seu estilo de vida, né, a sua alimentação e tudo mais, se ele não fizer mudanças efetivas, sabe o que vai acontecer? Provavelmente, ele vai ter novos eventos que vão ser muito mais devastadores do que o primeiro evento. Deliane, fala para nós rapidamente quais são esses 8 remédios naturais, assim, rapidinho, se é possível. Olha, o ar puro, a luz do sol, a água, a alimentação saudável, a atividade física, o repouso também, que é necessário, né? O repouso, a moderação ou o equilíbrio que nós temos que ter em todas as áreas da nossa vida, né? E, por último, a confiança em Deus, porque a ciência também comprova que a fé ajuda também no processo de cura. Então, são esses os 8 remédios que Deus deixou disponíveis para nós. Sim, e essa mudança é tão importante, né, essa mudança de estilo de vida, por quê? Porque da mesma forma como eu falei aqui para você a respeito do caso do infarto, assim também acontece com várias outras doenças crônicas e degenerativas, como o câncer, por exemplo, a diabetes. E se você não aprende a como lidar com a causa do problema, você vai continuar tendo lá no futuro, né, as comorbidades. Nós chamamos de comorbidade. Entende? Então, uma pessoa bem educada em saúde, Walter, ela pode fazer mais por si mesma do que qualquer especialista.
Ok. Por isso, nós na consultoria de saúde, a gente trabalha exatamente fazendo isso. Hoje, eu faço aquilo que fizeram por mim, entende? Eu procuro ajudar outras pessoas a alcançar essa educação em saúde para ter saúde e qualidade de vida. Deliane, deixa eu te cortar um pouquinho e falar para as pessoas que estão nos vendo neste momento que nós estamos aqui entrevistando rapidamente e já vamos passar para o pastor, também convidado, a Deliane Nascimento. Deliane, fale para os nossos espectadores a sua formação, a sua especialidade, novamente, porque tem gente que não estava semana passada aí conosco, entrou agora, que eu estou vendo aqui. Temos o Oscar Fabian, que é o nosso amigo aqui, temos a Valdete, temos a Renata, Juan Cordeiro, Cláudio Hiron, Larissa, lá de Hortolândia, ela disse que já morou aqui na Alemanha também, em Stuttgart, seja bem-vinda. Então, fala para esse povo, fala Por para todos acaso, a nós. Larissa é a minha filha. Olha só, maravilha, né? Que maravilha. Então, veja bem, eu sou formada, minha primeira formação é em fisioterapia, sou fisioterapeuta, Sim. mas devido às questões de problemas de saúde da minha mãe, eu passei a ler muito e estudar muito a respeito de alimentação saudável, né, tratamentos naturais. E daí, então, eu fiz um curso oferecido pelo Hospital Adventista Silvestre, aqui no Rio de Janeiro. Esse curso, ele pertence ao Instituto Life, que é do nosso colégio lá do Leiden, nos Estados Unidos. É um curso de medicina natural e medicina de estilo de vida. Então, eu fiz esse curso. Logo depois, eu fiz o curso de consultoria de saúde pelo Instituto Vida, que forma profissionais de saúde para estarem ajudando outras pessoas a mudarem seu estilo de vida. E o Instituto Vida é uma organização de Adventista. onde? É uma organização adventista e nós estamos ali com consultoria de empresas e trabalha com 4 áreas do conhecimento do desenvolvimento humano, né? A consultoria empresarial, a consultoria de saúde, a consultoria educacional, né? E a consultoria familiar. Então, são 4 áreas que ele desenvolve ali e eu participo do grupo de consultoria de saúde. E nós estamos espalhados aí por toda a América do Sul. Deliane, eu tenho mais uma perguntinha para você antes de encerrar o nosso tempo, porque você sabe que aqui o tempo é limitado, né? Mas a boa notícia é que a Deliane vai estar próxima semana conosco de novo, ok? Não perca a próxima semana. Deliane, para encerrar tudo isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual é o impacto que o estilo de vida tem sobre a nossa saúde de um modo geral? Então, foi feita uma pesquisa pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que o estilo de vida ele é responsável por 53% do impacto sobre a nossa saúde e a nossa longevidade. Interessante que quando você vê os resultados dessa pesquisa, você nota que a assistência médica ela é responsável apenas por 10% da saúde de uma pessoa. Apenas 10%. O meio ambiente ele é responsável por 20%. Né? Se você vive numa área que tem um ar mais puro, menos poluído, né? Então ele tem um impacto de 20% sobre a sua saúde. E a genética tem um impacto de 17% apenas. E as pessoas acham que são escravas da genética. Né? Ou seja, os tabus da genética, porque meu pai, exatamente. porque minha avó, porque... Exatamente. Porque minha mãe teve, meu pai teve, meu avô teve, eu também vou ter. E não é assim, né? Nós vamos comentar depois, em outros programas, a questão da epigenética, que os estudos mais atuais já mostram que o estilo de vida ele tem condições de fazer com que o seu gene seja alterado, seja adormecido, ele fica ali adormecido, entende? Então, o impacto do estilo de vida sobre a nossa saúde ele é muito, muito grande. Ele é responsável por 53% da nossa saúde e da nossa longevidade. Então, vale a pena mudar. Que bom. Deliane, muito obrigado. Já ia falar espanhol, porque eu estava vendo nosso amigo aqui, Oscar Fabian, que é espanhol. Olha só, tá vendo o que dá? Prestar atenção aqui, prestar atenção ali. Mas, assim, muito obrigado pela sua participação. Você sempre soma muitas coisas aqui para a gente, desde o Acende do Senhor da semana passada, quando começou esse projeto lindo e bonito, através da nossa produtora, Patrícia Lisboa, né? Que Deus possa te usar, te abençoar. E nós temos aqui o
Esse é o site do Instituto Vida. Se você quer tirar alguma curiosidade, se você quer conhecer mais a respeito do estilo de vida, se você quiser falar com a Deliane, olha, é ali, entra ali, e também nós vamos ter o contato de todos eles também. Escreve lá para o nosso e-mail, ok? Deve aparecer aí a qualquer momento, mas eu já posso te falar assim.diz.osenhor777@gmail.com. Mande suas perguntas, mande suas sugestões para qualquer um de nossos convidados, que as perguntas vão ser respondidas no próximo programa, ok? Deliane, muito obrigado, que Deus te abençoe e continue te usando sempre. E até a próxima semana. Não Até a fuja, porque próxima. Eu você que é muito agradeço. importante para nós aqui com o estilo de vida, ok? Tchau. Gente, nós vamos agora partir para o nosso próximo e último convidado de hoje. Não menos e não mais especial que todos, porque todos somos especiais, certo? Pastor Josimir Albino. Como está o senhor? Olha, eu estava bem, mas agora falando com vocês, melhorou substancialissimamente. Oh, isso é muito bom ouvir, né? Isso até parece um dos 8 remédios naturais que acabamos de ouvir. Pois é, eu experimento isso todos os dias. Que bom, que maravilha. Consultora de saúde dentro de casa. Exatamente. Olha só que coincidência que foi hoje. Nós temos a nossa consultora de saúde e o pastor. E por situações da vida que se cruzaram em algum momento, eles são marido e mulher. É um casal fenomenal, né? É um prazer tê-los aqui. Obrigado. Pastor, eu fiquei sabendo, através da nossa produtora, Patrícia Lisboa, que vocês já fizeram alguns projetos juntos na época que ela estava no Rio de Janeiro ainda. Hoje ela vive na Suíça, a Patrícia Lisboa. Mas vocês já tiveram Assim Diz o Senhor Brasil, né? Vamos dizer assim diz o Senhor Brasil, assim diz o Senhor Europa. Então, Isso. vocês tiveram Fizemos uma umas dupla programações juntas, né? muito legal. Na época em que eu fui a Cabo Frio, foi quando eu terminei o doutorado no NASP, em 2010. Certo. Aí eu comecei a trabalhar em 2011 e fiquei até 2014. Durante esse período, a Patrícia foi produtora de um programa de rádio que nós tivemos lá, um programa de rádio muito bom. Inclusive, eu tenho cerca de 100 áudios deste programa de rádio que está no meu blog. E eu agradeço a Patrícia. A Patrícia é muito valente, ela tem uma coragem tremenda para poder entrar na produção dos programas. Depois que nós estávamos assim bem lá no auge do rádio, a Patrícia veio com uma proposta de televisão. Aí nós partimos, fizemos aí um trabalho em televisão. Mas aí, depois eu fui chamado para ir para o Departamento de Saúde e Mordomia e tive que mudar de lá, de Cabo Frio, né? Mas foi um período muito bom, esse período que eu trabalhei com a Patrícia. A Patrícia é uma pessoa realmente, ela tem garra, né? Tem muita garra. Sim. E ela nos comentou que vocês fizeram programas de profecia. Exatamente. O nosso forte era profecia. Aliás, o forte mesmo é profecia, não é? E aonde nós podemos ver esses programas? Eles estão no ar, em algum lugar, certo? Estão no ar. Você pode ir lá no meu canal de YouTube, eles estão lá na minha playlist. E como nós encontramos o seu canal, pastor? É fácil. É você colocar... O meu nome está aqui, né? Você coloca assim, pr.josimir, doutor em Teologia Sistemática. Você cai no meu canal. Então, aí ali você tem todo o material sobre profecias. Eu fiz agora uma série, por esses dias eu fiz uma série, profecias do tempo do fim. Não é bem esse título, é sobre os últimos acontecimentos e tal, né? Eu tenho uma série sobre Daniel, que essa série eu ainda não terminei, estou processando ainda. E tem uma série de outras questões, mas normalmente em torno de questões proféticas. Sim, e profecias é o que mais nós devemos conhecer, né, como adventistas do sétimo dia. Sem dúvida. A palavra de Deus diz assim, sem profecia o povo se corrompe. Não é? E nas próximas ocasiões em que nós falarmos, nós vamos observar que a profecia ela tem um lado moral, ela tem um propósito moral.
E a gente vai entender isso, a gente vai estudar um pouquinho a respeito disso. Muito bem. A profecia não é para poder aguçar a curiosidade de ninguém. A profecia não é simplesmente um vaticínio, aquela coisa, isso tem que acontecer, então vamos ficar esperando com expectativa, alguma coisa ruim vai acontecer, ou mesmo que seja boa. Não é isso. A profecia ela tem diversos propósitos e entre os quais está esse propósito moral, ou seja, Deus ele tem a intenção de salvar. Então, a profecia é uma forma dele dizer assim, olha, você se prepare para isso, algumas coisas vão acontecer, e elas vão mexer com elementos naturais ou com elementos sociais, mas eu quero que você esteja pronto para o que vai acontecer, porque eu quero você perto de mim. Então, ela tem esse objetivo. Isso é um lado que se fala pouco quando se aborda a respeito de profecia. E esse vai ser um dos primeiros temas que nós vamos abordar, exatamente a respeito disso, desse lado salvífico, soteriológico da profecia. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho uma dúvida aqui, mas antes disso, eu gostaria de saber de onde o pastor está falando conosco e qual é a sua formação. Rapidamente, para nossos espectadores aqui conhecerem um pouquinho o pastor, aonde você está e qual é a sua formação principal. Olha, sem etnocentrismo, não é? Mas eu estou no lugar mais bonito do mundo, que é Maricá. Olha. Maricá fica na região, é o início da região dos lagos. Se você seguir para lá, você vai passar por Saquarema, Araruama, Cabo Frio, Búzios, que é internacionalmente conhecido. Mas Maricá hoje é um dos lugares mais bonitos do mundo. Maricá é um lugar muito lindo. Fica no Rio de Janeiro, fica do lado de cada ponte, né? Do outro lado da ponte. Ou seja, você tem o Rio de Janeiro, né? O grande rio, você tem do lado de cada ponte, onde tem Niterói, você seguindo para a região dos lagos, você passa por Maricá. Eu sou nascido e criado no estado... Eu nasci, na verdade, no estado da Guanabara, porque eu nasci em 1956. Então, você calcula a minha idade, né? Eu sou lá do outro século. Então, eu nasci na Clara Basbal, em Botafogo, no dia 16 de outubro de 1956, às 3h15 da madrugada. E com quantos pesos? Faltou essa. Bom. Pastor, com isso, com essa afirmação que é o lugar mais lindo do mundo, nesse momento, o senhor, sem querer, fez um convite para todos nós, para ir aí na sua casa conhecer esse local. Venha e, quando você vier, me avise que eu pego o meu caiaque, que ele está na casa de um amigo. É um caiaque grande, daquele quadrado. Nós vamos colocar na Lagoa de Maricá. Você vai dar um passeio panorâmico maravilhoso. Maravilha, já está feito o convite, pessoal. Olha só, temos aqui a Lenice Ramos, temos o Oscar Fabian, temos a Marli, temos um montão de gente aí. Olha, todo mundo vai querer visitar o pastor aí agora, ok? A Lenice Ramos é tia da minha esposa, e é minha tia também, né? Cláudio Giron, Georgina... O Cláudio Giron, vocês podem preparar para convidá-lo. Ele é um pastor muito inteligente, ele tem mestrado em teologia, e vocês podem convidá-lo para falar aqui também, porque ele tem muito conteúdo, é muito estudioso, o pastor Cláudio Giron. Muito bem. Pastor, uma coisa, o senhor sempre nasceu em um lar adventista? Sempre foi adventista? Aí nós temos uma certa conturbação, digamos assim. Quando a minha mãe nasceu em Minas Gerais, segundo me consta, ela nasceu em Mantena, mas foi criada em Conselheiro Pena, ali no Vale do Rio Doce, aquela área que foi atingida, né, vocês sabem, né, pelas inundações. Mas a minha mãe, quando ela era moça, quando ela estava com 20 e poucos anos de idade, ela veio para o Rio de Janeiro para poder trabalhar. E foi um períodozinho que ela esteve fora da igreja, andou meio fraca, né? E nesse período ela conheceu meu pai e se casou com meu pai. E meu pai era da farra, jogador de futebol, gostava de música, cantava em rádio, gostava de beber, de fumar, aquela coisa toda. Aí, resultado, nós acabamos tendo uma criação dividida. Só que a única mulher da casa era minha mãe. Nós fomos 7 homens, meu pai mais 6 filhos. Então, você imagina, não é? Então, tivemos uma criação bem dividida, mas a minha mãe, logo depois que ela se casou com meu pai, alguns anos depois, ela voltou para a igreja.
e ela nos levava para a igreja ali no Meier, na rua Joaquim Meier, que foi uma das primeiras igrejas aqui no Brasil, foi a igreja do Meier. E ali eu tive aquela formação de infância, a mãe ensinava muita coisa, mas, em todo caso, eu só vim mesmo aceitar a Jesus Cristo, só vim para a igreja quando eu estava com 24 anos de idade. Foi uma conversão dramática, profunda, e foi um foco de luz para mim. Eu vivo até hoje sob esse foco maravilhoso de luz. Aceitei o Senhor Jesus de todo o meu coração. Amém. Meu pai continuou na vida dele durante muito tempo, mas as orações da minha mãe e também as minhas orações fizeram com que o meu pai, um ano antes de morrer, o meu pai aceitasse a salvação em Jesus. E é uma história muito bonita, um dia eu conto para vocês. E eu batizei o meu pai no dia 12 de setembro, ele estava com 73 anos, e fiz o sepultamento dele no dia 12 de dezembro, exatamente 3 meses depois. Mas o meu pai aceitou, assim, de todo o coração, e a minha mãe chegou a dizer que ele se tornou mais consagrado ainda do que eu e ela juntos, né? E ela disse assim, eu entendo Deus. Que bênção, né? Ele não tinha mais o que melhorar, então era o momento de partir. Mas, desde criança, que o adventismo está na massa do sangue. Sim. Então, com 24 anos, o pastor se converteu. Isso. E foi uma conversão dramática, pelo que o pastor falou, né? Foi dramático. Para as pessoas que chegaram aqui agora, Luciane... Bom, eu vou me concentrar mais aqui. Nós estamos falando do programa Assim Diz o Senhor, que gosta muito de colocar em prática a vida das pessoas aqui, mostrar o testemunho de conversão, o testemunho de estilo de vida, as experiências, para que isso se torne mais, como podemos dizer, para que o nosso objetivo aqui é mostrar que você vivendo e você fazendo, as coisas são completamente diferentes do que só falar e mostrar, né? Então, pastor, só rapidamente o ponto dramático da sua conversão, para que as pessoas possam ver, e o ponto positivo logo a seguir. Devido ao fato de meu pai não ser adventista, e meu pai gostar muito de farra e tal, então a gente começou a beber muito cedo, começou a fumar muito cedo, e depois eu acabei entrando em descaminhos, usando algumas coisas que não são boas, né? Vícios e drogas, né? Isso foi uma coisa muito ruim para mim, mas eu, com 24 anos de idade, eu tive um encontro dramático com Jesus Cristo, um encontro com Deus, pedi para ele que eu não queria seguir naquela vida, porque eu sabia que aquilo ali seria a minha ruína, porque eu já tinha presenciado muitos amigos que tinham perdido a vida, perdido a saúde por causa daquele estilo de vida. E eu sabia que não podia sair por mim mesmo, mas eu já conhecia Deus. Então eu fui no fundo da minha casa, assim, tinha um cômodo lá em construção, não tinha nem teto, estava tudo, era ao relento mesmo. E eu me lembro que eu olhei para o céu, estava tudo estreladinho, eu falei para Deus assim, Senhor, eu não sei mais orar, tem muitos anos que eu não vou na igreja, mas eu sei que o Senhor está me ouvindo. Então, se o Senhor me tirar dessa situação horrível, miserável que eu estou vivendo, eu vou consagrar a minha vida a Ti. Olha que coisa. Com quantos anos isso, pastor? Com quantos anos isso? Oi? Com quantos anos isso aconteceu? Com 20, então, 22? Isso eu tinha 24 anos de idade, mas a questão é que ali eu não estava falando em ser pastor, eu estava falando em entregar a minha vida, mas assim, entregar a minha vida, mas não há nada de... Não pensei em ministério. A questão do ministério veio depois, porque foi uma coisa muito interessante. Logo depois que eu me converti, algumas pessoas achavam que era uma fuga de umas situações que eu estava passando. Então, o meu próprio irmão, um dos meus irmãos, que era daquele ambiente também, ele falou assim, ele está fugindo de uma situação. Mas ele foi vendo os anos se passando, foi vendo a minha transformação, então ele percebeu que, na verdade, era uma coisa real. Mas eu fazia muita coisa interessante. Eu dei estudos bíblicos para viciados, consegui, através do poder do Espírito Santo, fazer com que alguns deles saíssem, inclusive o meu irmão também saiu dessa vida, hoje ele é adventista já há muitos anos, criou as filhas na igreja adventista, né?
Então, foi uma conversão dramática. E logo assim que eu me batizei, que eu fui batizado, eu fui convidado para abrir um grupo no bairro onde eu morava, porque nós morávamos em Campo Grande, a igreja tinha a igreja central de Campo Grande, e nós morávamos num bairro que era perto de Guaratiba, e não tinha igreja ali, não tinha nada ali. E aí um irmão muito missionário me chamou, ele me chamou assim na porta da igreja, logo no início do meu batismo. Ele falou assim, você quer me ajudar a estabelecer uma igreja lá onde nós moramos? Eu falei, pode contar comigo. E nós fomos para lá. E aí nós fomos para a casa dele, uma pequena congregação ali. E logo assim que eu cheguei, eu era recém-batizado, ele me deu um sermão para eu pregar. E eu topei. E eu nunca me esqueci, porque o sermão falava a respeito do sacrifício de Jesus Cristo e dos instrumentos de tortura de Jesus. E eu nunca me esqueci disso. E quando eu saí daquela pregação, daquela primeira pregação, os irmãos que estavam todos ali, eles disseram assim, você precisa ser pastor, você prega como pastor. E nós saíamos todo sábado, naquela época, nós saíamos, os jovens, e não tinha aquela coisa de sagrado sono do santo sábado, não. A gente almoçava, quando almoçava, não é? Porque eu me lembro que quando eu vim para a igreja, durante os primeiros 4 anos da minha jornada, eu jejuei no sábado. Impressionante, né? Então, assim, a gente saía para dar estudos bíblicos. A Eliane, nessa época, era minha namorada, e nós saíamos para dar estudos bíblicos. A nossa diversão no sábado à tarde era sair dar estudos bíblicos. E quando chegava o horário do culto jovem, no JA, nós já tínhamos convidado todas aquelas pessoas, então a igreja lotava de pessoas interessadas. E aquela igreja que nós fundamos, aquele grupinho, hoje ela é mãe de algumas igrejas, inclusive sede de distrito. Que bênção, hein, pastor? É muito legal, né? Muito legal. Que bênção. Pastor, vamos avançar, porque o nosso tempo é curto. E a história é muito interessante, eu gosto muito de história, e sei que as pessoas que estão nos vendo aqui também gostam muito de testemunho, mas sabemos que o pastor é doutor em teologia sistemática, mas não fale nada por enquanto. Já já nós vamos saber o que é essa sistemática aí, ok? Na teologia. Antes disso, quais são as suas contribuições para a igreja e para o mundo acadêmico com a sua profissão hoje, com o seu doutorado, vamos dizer assim? Bom, eu quero dizer para você o seguinte, o tempo é curto para falar sobre isso, não é? Mas eu vou tentar te passar aqui alguma coisa. Vamos lá. Eu não sei nem por onde eu vou começar, mas vamos tentar aqui. Começa perto do fim, pastor. Esse livro aqui, Perfil do Jovem Adventista, foi uma publicação de 1999, o Perfil do Jovem Adventista. Sim. Este outro aqui fez um sucesso tremendo, ele acabou muito rápido. A Deificação do Sol e a Origem da Observância do Domingo. Este aqui é de 1998. São contribuições para a igreja e para o mundo acadêmico também. Essa aqui foi a minha última publicação. Né? Isso em línguas estranhas, não? Eu estava terminando o doutorado, por aí. Simixes é um termo grego que significa miscelânea, porque eu peguei alguns artigos que eu tinha escrito na PUC e coloquei aqui. É muito interessante, ele tem muita coisa interessante. Quando eu estava no departamento de mordomia, eu ajudei o departamental da União fazendo algumas revisões. Né? Isso aqui foi uma revisão que eu fiz, né? Material sobre o segundo dízimo. Okay. Esse outro aqui, 10 passos para tornar-se um conquistador de almas, foi escrito pelo pastor Gilson, um colega. Eu fiz a revisão desse material também. Vocês conhecem o pastor Raimundo Gonçalves, que é irmão do Luiz Gonçalves. Ele lançou há algum tempo esse livro aqui. Esse aqui é O Poder da Esperança, que é um material sobre profecias bíblicas muito bom, muito bem pesquisado. Aí eu fiz... Eu vou até aproveitar a deixa aqui, pastor. Desculpa cortar, mas eu vou até aproveitar a deixa, que é o nosso próximo convidado para quarta-feira que vem. É ele. Ah, sim, sim, sim. Pastor Raimundo, um grande amigo. Então, essa parte aqui, eu fiz a revisão teológica, né? Fiz a colaboração desse material aqui, do pastor Raimundo. Esse aqui foi uma tradução que eu fiz, se não me engano, foi no ano 2000, foi um simpósio de teologia 2002, e foi feita uma homenagem ao Dr. Hans Larundel, já falecido,
e eu fiz a tradução desse material para o simpósio. Eu tenho muita coisa aqui. Esse material, Cristo, Nossa Salvação, eu fiz a revisão do pastor Silvio, muito bom, sobre soteriologia. Essa revista é uma revista teológica, ela saiu pela Casa Publicadora Brasileira, foi preparada por mim e pelo pastor Godinho. Okay? Não sei se vocês conhecem o pastor Paulo Godinho. Pastor Paulo Godinho, ele preparou aquele curso Ouvindo a Voz de Deus, que é muito conhecido, aí, espalhado por aí, né? Então, esse material nós fizemos em 2011. Tem esse outro aqui também, eu venho contando aqui toda a história do dízimo, né, nessa revista. Aqui eu venho fazendo uma abordagem a respeito do pentecostalismo, nessa revista aqui, como você trabalhar com pentecostal, né, usando os brilhos deles, etc. Tem muita coisa. Eu acho que uma das maiores contribuições foi trabalhar com esse livro aqui. Questões sobre Doutrina, o livro mais polêmico da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse livro é uma obra de 1957. Ele tem uma história muito bonita, mas esse livro ele teve uma controvérsia, não vai dar para falar sobre isso agora, e ele ficou proibido, basicamente, de ser editado até o ano de 1994, quando o Dr. George Knight fez notas explicativas sobre esse livro. Aí eu fiz, como esse livro era uma tradução muito antiga, eu fiz a revisão para o português, traduzi as partes que estavam faltando, traduzi as notas do Dr. George Knight. Esse livro ficou comigo 3 anos. Esse livro foi publicado, a primeira edição dele foi em 2009. Ele é considerado um dos livros mais importantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, esse livro aqui. Pastor, desculpa cortar, mas nós temos aqui, como nós podemos ver os seus livros, os seus materiais? Porque temos aqui, olha, uma mensagem de uma espectadora que disse que deu vontade de ler o livro Perfil do Jovem Adventista, O Poder da Esperança, e assim como outros mais aqui, né? Outros comentários. Ou seja, como nós podemos ter acesso a esse material? Bom, eu tenho esse material, todo esse material já está esgotado. Então, o que eu tenho feito é disponibilizado em PDF. A gente pode falar sobre isso, né? Ok. Sobre esse livro aqui, essa revista teológica Parousia, tem uma revista que tem um capítulo sobre a questão do livro, contando a história do livro, onde o Dr. Tim faz a menção da minha participação nesse livro aqui. Bom, continuando, agora é bem pesado, né? Vejam só. Olha. Essa aqui é a minha tese do NASP. Eu pensei que era aquela Bíblia que saiu rodando o mundo, que todo mundo teve que escrever um pedacinho. Vejam, essa tese tem 704 páginas. Ela foi defendida em 2010. É uma das maiores. E essa daqui da PUC, em Teologia Sistemática, essa aqui é mais um tamanhozinho menor, não é? Essa daqui foi defendida agora no dia 16 de agosto de 2019. Ok? Bem, é recente, né? O ano passado é mais recente. Pastor, antes... Tem outras coisas também, mas tem mais materiais, mas eu fiz aqui uma seleção, né, para não ficar muita coisa, senão a gente... Olha, é muita contribuição para uma pessoa só, não é? Não, acho que até é muita contribuição para a igreja para uma pessoa só, tem que dividir um pouco com os... Pastor, nós sabemos que o seu material é maravilhoso. Temos aí a Patrícia Lisboa, que já fez um histórico do pastor. Sabemos também que o pastor é especialista em profecias e tudo mais. Então, como o nosso tempo está bem corrido, eu gostaria de que o pastor falasse rapidamente, 2-3 minutos, como é especialista em profecias, em relação à situação que nós estamos atravessando no mundo hoje, em especial pandemia. O que teria em relação pandemia com profecia nesse tempo? Existe alguma relação com isso ou não? O que o pastor tem a nos dizer a respeito disso? Só que eu não vou conseguir falar sobre isso em 3 minutos, mas a gente vai ter como falar isso mais adiante. Aí na minha... Um resumo. Ali no YouTube, eu tenho logo no início da pandemia, eu fiz uma palestra sobre isso. Vale a pena você ir lá, dar uma pesquisada, tá certo? E buscar sobre a questão da pandemia. Bom, na verdade, quando o Senhor Jesus Cristo
ele fez o seu sermão profético, está registrado em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, ele colocou a destruição de Jerusalém como sendo uma espécie de maquete ou protótipo daquilo que seria o contexto do fim do mundo. Quando os discípulos perguntaram no verso 3 de Mateus 24 quais seriam os sinais da sua vinda e do fim dos tempos, Jesus atrelou todas aquelas advertências, coisas que estariam acontecendo hoje, à destruição de Jerusalém. Ok? Então, a destruição de Jerusalém ela vai servir como protótipo do fim, das coisas que deveriam acontecer no fim. Então, vamos lá. Eu vou ter que abreviar algumas coisas, tá? Mas vamos lá. O Senhor Jesus Cristo disse assim, que quando, isso ele disse em Lucas 21, que quando eles vissem os exércitos arvorados em torno de Jerusalém, ou seja, quando visse a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, não é? Cercando Jerusalém, ou seja, no lugar santo, aqueles que estiverem na Judéia, não voltem nem atrás para buscar a capa, fujam para os montes. Em Mateus 24:15, ele diz, orai para que a vossa fuga não se dê nem no inverno e nem no sábado. E a gente sabe por quê. No sábado, por ser um dia de descanso. No inverno, por ser muito rigoroso. Então, a fuga não foi no inverno e também não foi no sábado. E no livro Grande Conflito está escrito que eles, quando por volta da meia-noite, depois que o exército de Tito cercou Jerusalém, e subitamente o exército recuou, o exército romano. Subitamente ele recuou. Os cristãos entenderam que ali havia um sinal de Jesus Cristo. E eles aproveitaram essa saída, porque a guerra judaica ela começou em 66 com Gesta e vai até Tito no ano 70, a Primeira Guerra Judaica. Então, esse recuo do exército foi suficiente para que eles saíssem. E a irmã White diz, usando as palavras da irmã White no Grande Conflito, que aquela porta grande, aquela porta oriental, ela girou sobre seus próprios gonzos, porque, na verdade, eram precisos soldados muito fortes para que pudessem abrir aquela porta. Ela abriu sozinha, os anjos abriram. E nenhum cristão pereceu no cerco de Jerusalém, porque eles atravessaram o Jordão e foram para Perla, que ficava na Pérea. E a irmã White diz no livro Grande Conflito que, durante 7 anos, um homem ele atravessava Jerusalém de um lado para o outro, dizendo, Jerusalém será subvertida, Jerusalém será destruída. E poucos dias antes de Jerusalém ser destruída, a senhora White fala em formações de nuvem, parecendo imagens de soldados de guerra, de monstros e demônios e coisas assim. Um presságio ruim aconteceu. Então, este é um ponto importante para a gente observar. Jesus, ele vai mostrar, ele vai demonstrar que nos últimos dias esses acontecimentos previstos eles seriam muito intensos. A senhora White, no livro Testemunhos Seletos, no volume 3, na página 280, ela diz assim, grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. E não somente rápidos, mas eles serão também intensos. Por exemplo, no século I, o mundo teve 15 terremotos, 15 abalos sísmicos. Quando nós chegamos no século XIX, esses abalos já foram mais de 2.000, segundo a estatística que eu tive observando. No século XX, a quantidade, o número de terremotos por ano já estava chegando em torno disso aí. Hoje, nós temos um número muito grande, ou seja, tudo que aconteceu no mundo em termos de sinais, na história do mundo, ele se intensifica nos últimos dias. Por exemplo, no ano de 1939, um grande sociólogo da época disse que o índice de guerra em 39 anos, no século XX, já era maior do que em toda a história, mesmo com todo o registro de guerra dos romanos. No século XX, o mundo já tinha tido muito mais guerra do que isso. Depois você tem, de 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial, que foi devastadora. Depois a Segunda, de 39 a 45, foi algo intenso. Nós também temos registro de pandemias no mundo. Você vai ver, por exemplo, no século XV, acontece lá a pandemia da peste bubônica. Mas nenhuma pandemia ela aconteceu com o caráter desta que está acontecendo agora. Por quê? Porque ela acontece no mundo que é uma aldeia global. Ela acontece no mundo em que há muita facilidade de comunicação entre as pessoas, por causa do avião, navio e tudo mais. Então,
essa pandemia ela é muito mais intensa. Outra coisa, Jesus falou sobre rumores de guerra e rumores de uma maneira geral. Na época de Jesus, um rumor levava muito tempo para poder acontecer, devido à distância e à dificuldade de comunicação. Hoje, algo acontece lá na China e a gente fica sabendo em tempo real. Então, os rumores hoje, eles são muito mais intensos. Ou seja, essa pandemia, para mim, ela tem alguns indicadores. Primeiro indicador, hoje é possível fazer uma mobilização global. Quando você estuda o grande conflito fala de uma mobilização global. O decreto dominical ele vai inserir uma mobilização global. Então, essa pandemia mostrou que isso é possível. Uma outra coisa, também ficou claro que é possível a interferência dos governos na vida particular e pessoal de cada um. As pessoas podem perder a sua liberdade, elas podem ter a sua liberdade cerceada, inclusive para poder sair de casa ou abrir uma igreja. E nós estamos vivendo isso, não é num contexto de comunismo, de fascismo, ou seja lá o que for. Nós estamos vivendo num contexto democrático, mostrando que hoje nós temos a possibilidade de sermos imobilizados mesmo dentro de um contexto democrático. Então, essa pandemia, na verdade, para mim, ela é uma forma, Deus está gritando nos nossos ouvidos, dizendo assim, olha, se apressem porque eu estou voltando, o mundo tem que ser avisado de que eu estou voltando, então vocês precisam apressar a pregação da terceira mensagem angélica. Pastor, muito obrigado pela aclaração. Agora, nesse momento, nós temos a última pergunta e a principal, porque nós temos aí 5 minutos para fechar a programação. Então, vamos lá. O que é essa tal da teologia sistemática? E por que o pastor se direcionou a isso? Ou seja, o que levou o pastor a estudar a teologia sistemática? Vamos lá, nos explique, por favor, que bicho é esse? Olha, eu vou tentar abreviar assim, eu vou tentar correr com isso aqui, porque eu precisaria de mais tempo. Existem diversos ramos da teologia. Você tem, por exemplo, teologia histórica. O Fromm, que é um teólogo muito conhecido da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que escreveu, eu tenho aqui, Prophetic Faith of Our Fathers, né? Fromm. Fromm era especialista o doutorado dele era em teologia histórica, mas eu diria que o carro-chefe da teologia seria a teologia bíblica e a teologia sistemática. Eu vou falar dessas duas, porque tem teologia prática também, você tem a teologia prática. Mas a teologia bíblica é aquela teologia que estuda, por exemplo, o chamado Sitzenleben, o ambiente em que se desenvolveu a historiografia bíblica, quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, como escreveu, essa é a teologia bíblica. E a teologia bíblica hoje, ela tem sido estudada em muitas universidades através do método de interpretação crítico histórico. Nós, adventistas do sétimo dia, usamos o método histórico-gramatical. Mas vamos lá. Os principais fundamentos no campo da teologia bíblica são de natureza concreta. Então, aquele que estuda a teologia bíblica, ele trabalha no mundo real. Então, ele utiliza léxico, dicionário, trabalha com nome de lugares, textos, manuscritos, com artefatos arqueológicos. Então, você tem aqui uma exigência. O teólogo bíblico ele precisa ter uma boa memória, mas ele não precisa se valer tanto de habilidade analítica. Já a teologia sistemática, o fundamento dela é construído no terreno abstrato. Então, ela trabalha com conceitos, com significados. Então, o teólogo sistemático ele não precisa ter uma grande memória, mas ele precisa ter capacidade analítica. Ele precisa fazer avaliação, análise. Por exemplo, a teologia sistemática hoje, você tem que pegar um tema bíblico e saber como é que essa situação bíblica se aplica hoje para nós que estamos vivendo aqui no século XXI.
tá certo? Então, a teologia sistemática, ela é profundamente analítica, ela leva o teólogo a pensar. Você é obrigado a pensar. Eu diria o seguinte, que a minha formação no NASP, o doutorado no NASP não é reconhecido pelo MEC, mas isso não tira mérito da sua qualidade, porque o doutorado do NASP ele é muito, muito bom. É muito bom, não tira mérito. Não é reconhecido pelo MEC por algumas questões aí burocráticas. Eu diria que a teologia que eu estudei lá no NASP, ela seria a teologia bíblica um pouco de histórica. Seria isso. Já na PUC eu estudei teologia sistemática. Então, eu basicamente posso dizer que eu tenho essas duas formações, tanto a bíblica quanto a sistemática. E mesmo na teologia sistemática, o meu orientador, o doutor Joel Portela Amado, né, que atualmente ele é o secretário-geral da CNBB, é um indivíduo muito alegre e tal. Ele costumava dizer para mim o seguinte, ele falava assim, olha, você está escrevendo uma teologia sistemática, mas você não foge do aspecto histórico, porque você gosta muito de história, né? Então, eu gosto muito de história. Então, mesmo escrevendo teologia sistemática, eu procuro ir lá buscar os fundamentos. Eu trabalhei com sociologia, trabalhei com antropologia, trabalhei com filosofia. Não é? Tudo isso eu tenho aqui na minha tese. Eu procurei agregar todos os valores para poder fazer, então, um trabalho de análise, né? E para poder fazer a abordagem que eu precisava fazer. Essa minha tese é da resignação à mundanidade, mudança de paradigma no evangelicalismo pentecostal e o confronto entre a teologia da prosperidade e a teologia da graça em John Wesley. Então, você vê que o próprio título ele leva ao leitor a uma profunda análise, a uma profunda reflexão. Não é? E eu procuro sempre, nas minhas reflexões, deixar que a Bíblia fale, deixar que a Bíblia dê a última palavra. Isso aí foi o ponto que eu procurei fazer a diferença. Eu falei com o meu orientador, não é? Eu disse para o meu orientador, eu quero que a palavra de Deus fale, que ela dê a última palavra. Esse é o ponto principal, né, pastor? A palavra de Deus acima de qualquer coisa. Então, podemos dizer, me corrija, por favor, podemos dizer que a teologia sistemática seria a análise de sistemas bíblicos. Uma nova profissão. Análise de sistemas bíblicos. Muito interessante. Bom, pastor. Análise de temas, exatamente. Nós, infelizmente, chegamos no final da nossa programação, do nosso tempo, aqui, assim diz o Senhor. Queremos agradecer muito a você que tirou esse tempo para estar aqui conosco. Queremos agradecer muito todos os nossos convidados. Pastor Josimir Albino foi o nosso convidado de hoje. Ele tem um doutorado pela PUC, outro doutorado pelo NASP, e nos comentou um pouquinho aqui o seu testemunho de vida, aquele momento que foi a virada da vida dele, que foi com 24 anos, né? Nossa, você que chegou agora, você vai ter a oportunidade de rever no canal do Assim Diz o Senhor. Então, foi uma história de vida muito interessante, muito emocionante. Como sempre, pedaços de vida ali, história difíceis que foram atravessadas, mas, graças a Deus, conquistadas com sucesso pela graça de Deus, né? Amém. Pastor, nós vamos convidar ainda o senhor a fazer a oração final, mas antes da oração final, nós temos uma mensagem musical pela Andy Lopes Mendes, novamente. Andy, é com você. I believe in the bread of life. I believe in the light of the world. The lily of the valleys, God Almighty, the Savior of souls.
Bom. Amém. O senhor pode nos trazer em oração, por favor, pastor? Oração? Sim, por favor. Oremos. Vamos fechar os olhos para falar com Deus. Nobríssimo Pai, Senhor, foi muito bom termos desfrutado estes momentos juntos, Senhor, comungando contigo e uns com os outros. Nós solicitamos, Senhor, que Tu abençoes grandemente a este projeto maravilhoso, a fim de que muitas pessoas fiquem conhecendo a respeito das obras, Senhor, que Tu operas na vida de cada um de nós, daquilo, Senhor, que Tu és capaz de fazer na vida de cada ser humano, de transformar, de amoldar, de aperfeiçoar, de transformar, enfim, Senhor. Eu peço, meu Deus, que Tu continues nos abençoando e que este projeto só acabe quando o Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, retornar. São bênçãos que nós te pedimos neste nome maravilhoso de nosso bom Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive por toda a eternidade. Amém, Senhor. Amém. 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 Muito obrigado mais uma vez ao pastor Josimir pela sua disponibilidade, seu tempo de estar aqui conosco. Obrigado a Deliane Nascimento, que esteve aqui nos dando uma consultoria de saúde, estilo de vida, como modificar tudo isso, né? Por que sofrer? Por que ficar com dor, se nós podemos viver mais tranquilos e mais leves, né? Agradecemos também a participação da Andy Lopes, com uma música muito linda, agora a primeira e a segunda também, com a participação do grupo One Way, né? Agradecemos também o apoio que a One Way Worshipers Europe dá à programação Assim Diz o Senhor. E, para finalizar, eu gostaria de te convidar, deixar com aquele gostinho, aquela água na boca, ou água nos olhos, podemos dizer assim, ou nos ouvidos. Água no ouvido não, né? Água no ouvido não. Mas, a próxima quarta-feira, estaremos aqui nos trazendo a mensagem musical. A Miriam Clajos, que é a presidente da associação One Way Worshipers Europe, a fundadora desse projeto desafiador aqui na Europa. E teremos também, novamente, a nossa convidada especial de estilo de vida, saúde e tudo do que é bom, né? Deliane Nascimento. Contamos com você na próxima semana também, nos trazendo essa palavra maravilhosa de estilo de vida, de mudança, né? E também temos o pastor Raimundo Gonçalves, nosso convidado para a próxima semana. Agradecemos muito a você que separou esse tempo para estar conosco. Que Deus possa te abençoar grandemente, você, o seu lar, as pessoas que estão ao seu redor, que você possa ser um testemunho vivo da palavra de Deus para outras pessoas. Que Deus abençoe você. Até a próxima semana e assim diz o Senhor. Tchau, tchau.